Uma boa noite a todos. Muito boa noite. No início deste ano, pesquisadores japoneses detectaram em 4 viajantes que vieram do Amazonas e desembarcaram em Tóquio uma nova cepa do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Segundo as autoridades sanitárias japonesas, a variante continha 12 mutações que ainda não tinham sido identificadas. Essa nova cepa brasileira foi chamada de P1. Estudos indicam que essa cepa tem um potencial mais contagioso do vírus. Mas o que é mito e o que é verdade? Nós vamos fazer um alerta e, ao mesmo tempo, evitar as fake news. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje o infectologista e colunista da Band News FM, Dr. Álvaro Furtado. Muito boa noite, doutor. Boa noite, Sol. Boa noite, Israel. Prazer estar com vocês. Participa também com a gente a jornalista e apresentadora da Band do Rio de Janeiro, Clara Neri. Tudo bem, Clara? Boa noite. Boa noite, Israel Goldenstein. Boa noite, Solange e todos que acompanham o Band Entrevista. Doutor Álvaro, minha pergunta, a primeira delas é justamente para evitar fake news, evitar alardes, evitar aquela aglomeração, enfim, evitar tudo que possa propagar ainda mais o coronavírus. O que já se sabe sobre essas novas variantes? Muitos dizem que algumas são muito mais contagiosas do que o próprio início da Covid-19. A gente já tem alguma informação? Olha, esse é um cenário de bastante estudo nos últimos meses. A gente sabe que os coronavírus têm esse potencial de mutação. Não é surpresa encontrar essas variações genéticas, elas já estão sendo descritas desde o meio do ano passado, mas o que a gente tem que entender? Chegou um momento que essas variações elas aumentaram, porque aquela proteínazinha do vírus, a proteína S, em volta dela existem outras proteínas. Então você começa a ter alteração de várias estruturas do vírus, e o que vai gerar variantes que podem ter um potencial de serem mais transmissíveis. Então o que significa isso? É o mesmo vírus, é uma variação, só que com maior potencial de transmitir pessoa a pessoa. Ainda a gente precisa estudar melhor essa questão das variações genéticas para ter conclusões mais sólidas sobre a questão de gravidade, de transmissão, mas é um grande alerta para a gente ficar atento e fazer uma vigilância dessas mutações. O que acontece com os vírus, né? Não é só o coronavírus que tem mutação, é o vírus da gripe, vírus HIV, só que precisa saber se essa mutação pode trazer um prejuízo do ponto de vista de saúde pública. Se o vírus fica mais transmissível, eu posso sobrecarregar mais o serviço de saúde. Talvez seja o grande temor nosso nesse momento. Doutor Álvaro, recentemente a Organização Mundial da Saúde afirmou que essa segunda onda de contágio da Covid-19 foi potencializada pelas festas de Natal e Réveillon. Essa é a conta que nós estamos pagando agora por conta dessas aglomerações, doutor? E agora o Carnaval também, né? Isso. Pois é, fatalmente, viu, Israel? A gente viu depois de alguns feriados de novembro e depois do Natal e Ano Novo um incremento significativo de casos. Óbvio, a doença é transmitida por contato respiratório, as pessoas elas se aglomeram, elas não usam máscara, isso facilita a transmissão da doença e a gente viu isso. E o nosso temor é agora, a gente viu cenas nos últimos dias, que apesar do carnaval ter sido cancelado em várias cidades esse feriado, as pessoas muitas vezes não respeitaram as condições de isolamento. Então a gente pode sim, muito provavelmente vai ter um incremento de casos nas próximas semanas relacionados às pessoas não respeitando as recomendações que a gente cansou de falar o ano passado, né? E além disso, existe essa possibilidade da variante poder contribuir na transmissão também. Então, como todo o ano passado e agora em 2021, a gente vive cenários de incertezas. Incertezas geram boatos, geram teorias muito para colocar com muito medo a população. A gente tem que olhar tudo com calma e analisar. É uma possibilidade, a gente tem que se preparar, muitas vezes tem que dar passos para trás com relação à flexibilização, olhar a taxa de ocupação, estudar melhor essas variantes. Então, para compor uma conduta mais adequada, sem desespero, a gente só não pode ficar olhando a situação acontecer, tem que tomar as decisões, mas não com uma conduta de desespero para a população. Ok, nós vamos até o Rio de Janeiro com a primeira participação da repórter Clara Neri. Boa noite, Clara. Gostaria de saber se há grandes chances de ter um novo colapso do sistema de saúde no Brasil por conta e tendo em vista dos diversos registros de aglomeração em festas, eventos e também blocos clandestinos nesse período de feriado de carnaval. Claro, esse é o nosso grande medo, a gente fica preocupado, porque a gente sabe dos mecanismos de transmissão da doença, a gente já teve exemplos recentes
pós-feriados, Natal, Ano Novo e feriados em novembro, que a gente teve um incremento, um aumento de casos. Então, sim, a gente pode aumentar casos a ponto de alguns locais onde a gente tem a conta ali, o copo todo cheio de água na ponta para transbordar, você coloca mais casos, você pode sim chegar num momento de colapso de vários locais com relação ao atendimento desses pacientes. Lembrar que o sistema de saúde do Brasil é muito heterogêneo entre as cidades, a quantidade de leitos, os recursos, então a gente pode sim, em algumas capitais, por essa conduta muitas vezes não pensada, das pessoas não colaborarem, ter uma questão realmente do aumento de transmissibilidade. Agora, doutor, nós vimos aí algumas cidades, a cidade de Serrana para vacinação em massa, até um projeto piloto aí em todo o estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, a cidade de Araraquara em lockdown por conta aí da variante. O senhor acredita que 2021 nós veremos novamente essa situação de lockdown em algumas cidades ou no país inteiro? Olha só, a gente olhou o ano passado todo, a gente viveu nesse momento de lockdown, de flexibilização, de dar passos para trás. Então, essa doença, como a gente tem uma doença de 12 meses, ainda com muitos aspectos mal definidos com relação à Covid-19, não é improvável que a gente tenha que alguns locais do Brasil, sim, entrar em lockdown novamente. Tudo vai depender dessa questão da variação genética, se isso realmente vai gerar um potencial de transmissão na prática muito alto, a questão da própria população de respeitar as condições de isolamento. As pessoas realmente estão cansadas, elas estão falhando na prevenção e agora, depois de um ano, a chance das pessoas ficarem fadigadas com o uso de máscara, não respeitar as restrições, é uma situação que está acontecendo e pode vir a acontecer em intensidade maior. Então, sim, nós poderemos ter momentos críticos nos próximos meses relacionados a ter de novo que fechar, ter que restringir, porque senão a gente esgota o sistema de saúde, as pessoas não têm condição de atender tantos pacientes doentes. Foi o que fez Araraquara, eles estão com essa variação documentada, com quantidade de casos que está aumentando, tem um limite de atendimento nessas cidades, de leitos de terapia intensiva. Se eu não faço nada, simplesmente eu vejo o circo pegar fogo. Os hospitais lotados, pacientes chegando, não tem condições de atender essas pessoas. E pessoas morrendo por falta de atendimento. É muito grave isso, não pode acontecer. Obrigado, doutor Álvaro. A gente vai falar mais sobre isso. O Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes falando sobre a variante da Covid-19. Estamos de volta com o Band, a entrevista desta noite, falando sobre as mutações do novo coronavírus. O estado de São Paulo já confirmou dezenas de casos de infectados com a variante de Manaus. O infectologista Álvaro Furtado é o nosso entrevistado do Band Entrevista. Doutor Álvaro, há algumas semanas nós conversamos com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele falou sobre uma possível vacinação em massa contra a Covid-19, pela Coronavac ou por outra vacina realizada por outro instituto. O senhor acredita que essa vacinação ela chegue até a atrapalhar outros planos de vacinações como H1N1 ou melhor, a vacinação contra a Covid-19 trará alguma reação contra outra vacina, doutor? Olha, a vacina nesse momento é uma ferramenta crucial para o controle da pandemia. Por mais que a gente tenha prejuízo na campanha de outras doenças, a gente nesse momento tem que priorizar uma doença que é uma pandemia, onde a gente tem mais de 240 mil óbitos no nosso país, um total descontrole da doença em algumas capitais. Então a priorização da imunização para a Covid nesse momento, ela é definitiva. Obviamente as outras campanhas podem paralelamente acontecer com relação, principalmente vírus influenza, agora dos meses que antecedem o inverno, a gente vai ter que tentar fazer uma harmonização desses dois programas de imunização para a Covid e para outras doenças, no caso, principalmente influenza, mas não dá para a gente achar que, assim, prejuízo maior vai ser se a gente não vacinar para a Covid. A gente tem que ter mais ferramentas de vacina, mais tecnologias aprovadas no Brasil, expansão mesmo do acesso à Coronavac, aí a vacina de Oxford, para a gente rapidamente conseguir ter uma cobertura vacinal significativa da população. Os estudos de Israel já mostram uma diminuição de casos de internação quando a expansão da vacina ocorre. Isso serve de exemplo e estímulo para a gente rapidamente expandir vacina no Brasil. E existem aqueles medos, né, doutor Álvaro? A pessoa que, eu já tomei a vacina contra a Covid, não preciso tomar a vacina contra a gripe este ano. Mito ou verdade? Precisamos sim tomar as vacinas contra outros vírus respiratórios. Lembrar que a gente tem outras
doenças importantes transmitidas pelo ar, no caso aí a influenza. Então, quem tomou vacina de Covid, as 2 doses, também não há nenhuma contraindicação e deve ser vacinado contra a influenza, especialmente se estiver naqueles grupos mais vulneráveis de influenza, que são bem parecidos com os grupos de vulnerabilidade do Covid, pessoas chamadas grupos de risco, idosos, pessoas com doenças de base. As pessoas devem ser vacinadas para a influenza e não é porque tomou a vacina de Covid que tem alguma contraindicação. Deve sim procurar os postos quando a campanha de influenza começar. Vamos agora direto ao Rio de Janeiro com mais uma pergunta da Clara Neri. Clara. Estão sendo feitos diversos testes para verificar se as vacinas que estão sendo aplicadas contra o coronavírus aqui no Brasil também protegem contra as novas variantes. Então, eu queria saber se é necessário ainda quem já tomou a primeira dose e a segunda dose também continuarem em alerta. Super importante essa pergunta, mesmo quem tomou as 2 doses, assim, eu vou tirar a máscara, estou livre de pegar a doença. Na verdade, a gente tem que esperar diminuir a circulação viral, ter uma imunidade coletiva. Então, assim, claro, você tomando 2 doses, você fica um pouco mais tranquilo, mas isso não implica em você não usar máscara, não vai implicar de você abandonar as práticas de prevenção. Então, dá mais segurança, dá, mas não é um passaporte definitivo para tirar máscara ou achar que você vai poder se aglomerar, vai poder encontrar os idosos, encontrar os netinhos. Então, muito cuidado com essa questão bem colocada com relação às 2 doses. Quem tomou não está no mundo normal novamente, é um mundo ainda de Covid, de máscara, de isolamento, de atenção total. Por falar em prevenção, Philippe Killen entrou de Londres recentemente, dizendo que algumas determinações lá foram aumentadas. Por exemplo, a indicação do uso de 2 máscaras ao invés de 1 máscara. Outros estudos também mostram que a variante ela pode ficar no ar. Eu gostaria de saber com o senhor, nós vamos ter que redobrar, além dos cuidados que nós já estamos tendo, né? Algumas pessoas, vamos ter que redobrar esses cuidados, porque possivelmente esse vírus, essa variante esteja no ar, ela pode ser mais letal ou não? Olha só, a gente tem poucas informações com relação a esses mecanismos de transmissibilidade dessa nova variante. A gente sabe que ela, pelos estudos lá inicialmente feitos no Reino Unido, que elas têm um potencial de transmissibilidade, mas essa questão de quanto tempo ela fica no ar, tudo isso está sendo estudado. Quando a gente fala na prevenção, essa questão de usar 2 máscaras, muitas vezes foi uma situação que aconteceu na Europa, em alguns países, agora no momento dessa circulação, dessa intensidade de segunda leva mais forte em alguns países da Europa. Muito mais pela linha, ter um poder de vedação maior. Então, o que fica para a população? Não é obrigatório, na recomendação aqui do nosso Ministério da Saúde, usar 2 máscaras, mas usar máscara de forma adequada, tendo uma vedação. Isso a gente vê muitas vezes cenas de pessoas usando máscara de uma forma completamente inadequada. Então a gente precisa realmente ter essa capacidade de bloqueio da máscara e entender ainda que a gente você pode usar 2 máscaras, mas não há uma recomendação formal de você ter essa sistemática. Usar de forma adequada, vedar bem, entender que a máscara é um mecanismo importante na prevenção da doença, mais até do que a questão da superfície. A transmissão respiratória da doença, ela é muito mais importante que superfície. Óbvio, tem que lavar a mão, higienizar, álcool gel, isso tudo não muda, mas a máscara é definitivamente uma das estratégias mais importantes na prevenção da doença e das variantes também. Se a variante está no ar, a variante, sem ser a variante, até o vírus não mutado, ele também transmite pelo ar. Então a máscara vai ser prevenção para qualquer estratégia relacionada a ter variante ou não. O senhor falou do uso correto da máscara. De quanto em quanto tempo devemos trocar? Porque às vezes a gente sai de casa com a máscara e volta com a mesma máscara. Olha, a gente tem que trocar quando a máscara estiver úmida, quando você sentir que a máscara realmente não está vedando bem, o elástico está solto, quando você tem essa questão de estar olhando a máscara e vendo que ela não está protegendo. Então, está muito úmida, já passou de mais de 6, 7 horas, a máscara não está vedando bem, o elástico está solto, você tem que garantir que seja de tripla camada, que você use de forma adequada e respeite esses parâmetros para poder trocar a máscara. Obrigado, doutor Álvaro. Última paradinha do Band Entrevista. A gente volta em instantes falando sobre a Covid-19. Não saia daí. Último bloco do Band Entrevista fazendo alerta sobre a P1, nova cepa do SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19. Solange. Estamos falando aí das variantes, né, com risco iminente de colapso no sistema de saúde. A cidade de Araraquara, como nós falamos, decidiu adotar aí o lockdown rígido por 15 dias, desde o dia 15 de fevereiro, para frear
tentar frear aí o avanço da nova cepa. Quando a gente fala em variante, doutor Álvaro, os sintomas continuam sendo os mesmos ou as pessoas contaminadas pela variante, eles são muito mais perceptíveis e muito mais graves? Essa é uma ótima pergunta, acho que todo mundo tem que entender. Será que eu estou com a variante? Será que algum sintoma eu vou ter um quadro de maior gravidade? O que acontece na prática? É distinguível essa questão da variação e o quadro clínico que o paciente apresenta. Então não dá para a gente distinguir se tem mais tosse, se tem mais febre, se está com um quadro mais agressivo. Se sabe até se tem algumas suposições, que nada ainda é muito comprovado, de que realmente ela possa ter uma maior gravidade, mas isso não foi realmente demonstrado nos estudos. Então o quadro clínico é muito parecido. As pessoas não dá para distinguir pelos sintomas, se tem mais tosse, mais febre, se é a variante, se não é. Então isso é uma dificuldade, porque não dá para fazer diagnóstico só pelo quadro de sintomas, se é variante ou não. Doutor Álvaro, recentemente o ministro da Saúde do Brasil, Eduardo Pazuello, falou que até dezembro teremos mais da metade ou quase toda a população já vacinada contra a Covid-19. O senhor acredita que isso é possível? Olha, a gente torce muito para que essa expansão de cobertura vacinal do Brasil seja rápida, mas assim, é um desafio enorme para o Brasil ter vacinar um país continental com muitas pessoas, realmente ter mais tecnologias de vacina, ter produção. A gente tem duas tecnologias que vai ter transferência de tecnologia para fabricação no Butantan e na Fiocruz. A gente torce muito para que, principalmente a população mais vulnerável, os idosos, as pessoas de grupo de risco, sejam vacinadas rapidamente. Porque quanto mais rápido a gente vacinar essas pessoas, vai diminuir tempo e taxa de internação, vai diminuir a ocupação de hospitais, menos chance de ter lockdown. Qualquer projeção que a gente faça sobre a Covid é muito difícil da gente acertar, porque são muitas variáveis que estão influenciando essa questão da disponibilização de vacina. Mas que seria muito bom a gente ter, principalmente a população vulnerável vacinada pelo menos até o meio do ano. Isso seria definitivo para os hospitais, até para pensar da gente ficar menos suscetível a ter lockdown. Óbvio que tudo isso pode mudar com variação genética ou outros fatores, mas a vacina realmente é a estratégia mais importante junto com o isolamento nesse momento para combater a doença. Doutor Álvaro, nós vimos aí alguns casos de reinfecção antes das variantes aparecerem. O fato da pessoa ter tomado pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus, isso não garante que ela esteja livre do vírus ou da variante do vírus? Olha, a gente está estudando a cobertura dessas vacinas para essas variantes genéticas. Alguns estudos até de uma forma bastante inicial ainda falam que descrevem a cobertura adequada até para essas variantes. Só que essas duas tecnologias de vacinas aprovadas para uso emergencial no Brasil, Coronavac e a vacina de Oxford, elas foram aprovadas com 2 doses. Então, sim, tem alguma proteção com uma dose? Sim, provavelmente tem. A gente não sabe esse número mágico relacionado a uma dose só. Mas é importante que a população entenda, que está nos escutando, que a gente precisa tomar as 2 doses que foram estabelecidas para essas 2 vacinas no Brasil, que são vacinas de 2 doses, não é vacina de dose única, e que a gente realmente tem esse caráter de proteção contra a forma grave da doença, que é o grande benefício dessas vacinas, é proteger que você evolua com a forma grave de internação dentro dos hospitais. Isso vai poupar realmente o sistema de saúde. Então, tem que ter as 2 doses, muito provavelmente tem uma cobertura contra as variantes, e no dia a dia, no mundo real, a gente vai começar a observar realmente se vai ter alguma falha, dá para modificar a vacina, dá para ter tecnologias diferentes que estão vindo pela frente aí. Então, não é um cenário de total desespero. A população tem que entender que não é assim, cenário apocalíptico que vai ter uma variante genética. As variantes acontecem, já estão acontecendo já durante muito tempo. A questão é mais atenção agora para não sobrecarregar e a gente conseguir conter e rapidamente expandir o acesso de vacina. Vamos agora ao Rio de Janeiro com mais uma pergunta da Clara Neri. Queria saber também se quem já pegou Covid-19 tem um risco menor de adquirir ou contrair uma outra variante da Covid-19. Claro, essa também é uma outra boa pergunta. Quem tem infecção por algum coronavírus tem uma imunidade sim parcial. Então, principalmente se pegar um segundo episódio, a gente acredita sim que tem uma vantagem você ter pego doença já uma vez. A questão é saber qual é a duração dessa resposta e qual é o potencial de cobertura que tem para essas novas variantes dessa resposta imunológica. Então, são perguntas que a gente não contém respostas muito claras, mas sim,
ter uma primeira infecção para o coronavírus, você vai produzir uma resposta imune que pode ser importante numa segunda infecção para te proteger, mas não garante total proteção. A gente não sabe o tempo dessa imunidade e também não é para deixar de tomar vacina quem já teve doença. Mesmo quem já teve Covid tem que tomar vacina. Essa é a recomendação que a gente faz para todo mundo. Já tive doença, não vou tomar? Não, vai tomar suas doses, tem que procurar na hora certa, de acordo com a priorização do Ministério da Saúde, para que você tome suas vacinas. Antes da gente encerrar, doutor, eu gosto muito de aprender sempre, todos os dias. O que o Brasil pode aprender com a vacinação em Israel, que o senhor citou lá? Israel está sendo um exemplo mundial, né? O que nós podemos aprender e trazer para combater esse vírus? Olha, a gente precisa rapidamente incorporar novas tecnologias de vacina no Brasil, precisa ter um planejamento estratégico muito rígido para não faltar a segunda dose, para seguir o cronograma que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, fazer uma vigilância do que está acontecendo pós-vacina, como está acontecendo lá em Israel, ver se a taxa de internação vai diminuir, se a mortalidade em pacientes idosos que já tomaram a vacina também vai ter algum impacto. Então, todo esse exemplo de entender qual é o impacto da vacina é importante para a gente aproveitar e estudar também o que está acontecendo no Brasil depois que uma cobertura vacinal estiver acima de 30%, 40%, olhar realmente e negociar para que a gente consiga rapidamente ter outras tecnologias, não ficar refém só de 2 vacinas, ter mais tecnologias disponíveis e ampliar mesmo para toda a população e, claro, inicialmente para quem tem mais risco e depois para todo mundo de uma forma mais rápida, que a gente torce muito para que não temos revés. Vamos ter alguns revés com vacina, com certeza, de faltar um período, mas a gente fica na expectativa de um planejamento bem rígido com relação a isso, para que a gente não tenha momentos ruins de faltar vacina no Brasil. Estamos rezando para isso e, doutor Álvaro, sabemos aí do trabalho da linha de frente de todos vocês. Antes de agradecer, eu quero parabenizar pelo trabalho de cada um aí que está na linha de frente no combate à Covid-19 e agradecer a sua presença nesta noite no Band Entrevista. Muito obrigado, é muito bom estar falando, esclarecendo, tirando dúvidas. É um momento que a população fica cheia de questionamentos, muitas notícias erradas. A gente precisa ter consciência, responsabilidade, não divulgar informação errada e não entrar em desespero. Prevenção é importante, otimismo para o futuro, vamos expandir rapidamente essas vacinas, vamos sair dessa, mas vai ser um ano complicado, mas com boas perspectivas da gente poder sair dessa pandemia. Obrigado, doutor Álvaro. Agradecemos também a participação da jornalista e apresentadora da Band Rio de Janeiro, Clara Neri. Obrigada, Israel e Solange, e todos que acompanharam o Band Entrevista. Boa noite. Boa noite, Clara. Na próxima semana, o Band Entrevista volta sempre com convidados especiais e, claro, a participação de jornalistas do Grupo Bandeirantes de todo o país. Uma boa noite a todos. Muito boa noite.